O tema da nossa mensagem hoje é o valor das sábias palavras, o valor das sábias palavras. Essa mensagem, a essência dela consiste em duas coisas, ou então, o propósito, o objetivo dela vai nessas duas linhas aqui, né? Primeira linha é a gente ter cuidado com aquilo que a gente ouve, a gente escolher dar ouvidos a coisas boas, tá bom, queridos? Então, eu creio que Deus está querendo nos encorajar e nos motivar. Essa mensagem ela é muito forte também para nos proteger e nos blindar, e nos treinar e nos capacitar como líderes, como servos de Deus, porque a gente, como pessoas espirituais, nós precisamos agir como pessoas espirituais, e nós precisamos da sabedoria de Deus, precisamos do ensinamento de Deus, precisamos da revelação da palavra, da direção do Senhor, para a gente ter sucesso no nosso ministério, ter sucesso na nossa vida espiritual. E essa mensagem, ela vem para nos proteger, como cristãos, como líderes cristãos, e vem também para nos dar direção, nos dar um norte, nos dar um rumo. Inclusive, essa mensagem é principalmente para mim, né? Eu creio que Deus ministrou no meu coração e tem ministrado com esse assunto aqui que nós vamos falar, tá bom? Para todos nós. Então, querido, nós, eu e você, temos que ter cuidado com aquilo que nós damos ouvidos, porque nesse mundo de hoje tem muitas vozes, né? E existem pessoas que têm uma boa influência para nós, pessoas que vão nos ajudar a ser bênção de Deus, a ser alguém na vida, né? A agradar a Deus. E existem conselhos sábios, existem palavras sábias que vão nos edificar, que vão nos levar mais para perto de Deus. Essas palavras sábias, nós devemos buscar essas palavras, devemos dar ouvido para essas palavras. Amém? Então, tenha cuidado com aquilo que você está dando ouvido. Ao mesmo tempo também, não sei se já aconteceu contigo ou comigo já, de você ou a gente escutar comentários que não são muito sábios, que não são muito legais perto da gente, né? Que não são coisas que não deviam ser faladas, vou colocar dessa forma, né? E tenha cuidado para você não dar ouvido para isso. Inclusive, essa mensagem, ela não está escrita aqui, né? Que o tema é o valor das sábias palavras. Não está escrito aqui, mas está subentendido. Isso aqui é um contraste entre as sábias palavras e essas sábias palavras são palavras que edificam, palavras que nos motivam, palavras que nos levam a alcançar o nosso propósito em Deus, o nosso destino profético. E as sábias palavras e as palavras tolas, né? Aquelas palavras que não deviam ser faladas. Amém? Portanto, tenha cuidado para você não dar ouvido para essas palavras. Amém? Tenha cuidado, né? A que tipo de comentário, a que tipo de conversa você está dando ouvido? Que tipo de coisa está mexendo com você, né? Está te influenciando, está te levando para que caminho? Então, escolha dar ouvido às sábias palavras, né? Escolha não dar ouvidos para comentários negativos, para palavras tolas. Eu vou falar dessa forma aqui, que a Bíblia que usa esse termo, tá bom? Então, essa é a primeira coisa. Eu falei que o propósito dessa mensagem são duas linhas, né? Essa primeira linha. A outra linha é nós, eu e você, termos cuidado com aquilo que a gente fala. Não é verdade? Porque a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. E a Bíblia fala, querido, que nos incentivando, por exemplo, quem muito abre os lábios a si mesmo se arruína. A pessoa, se ela for falar muito e muito falar, e ela começar a perder o controle, começar a falar coisas que não deve, ela pode depois enfrentar consequências de situação que ela vai precisar resolver por causa de algo que ela falou, que ela não devia ter falado. E aquilo ali está depondo contra ela. Entende? Então, tenha cuidado com aquilo que você fala, né? A Bíblia fala que todo homem, toda pessoa, todos nós devemos ter pronto para ouvir e tardio para falar. Quer dizer, às vezes, muitos de nós, ou muitas pessoas pensam que ela tem que estar numa roda, em certo lugar com alguém, e tem que estar falando muito para demonstrar. Não, irmão, não. A Bíblia fala ao contrário disso. Nós devemos ter cuidado com as palavras, que é uma sabedoria no silêncio, sabia?
que há uma sabedoria no silêncio. Às vezes só a sua presença está ali, né? A sua presença poderosa, amém? Eu declaro, em nome de Jesus, já está de bom tamanho ali no lugar, né? E você, sabiamente, sintonizado ali, com aquele ambiente e tudo, e cooperando com, sabe, as palavras, já está bom, né? Então, lembre-se, quem muito abre os lábios, a si mesmo se arruína, né? Então, tenha cuidado, eu e você devemos ter cuidado com aquilo que a gente fala, para não falar demais, não falar coisas que não são necessárias, né? Não se preocupe de você estar no lugar, não se sinta responsável de falar muito. É claro que a gente vai precisar falar, dar respostas, né? Dar informações, tirar uma brincadeira sadia, amém? Isso vai alegrar o ambiente. Mas sabe, querido, receba essa sabedoria. Um dia eu vi um mentor, uma pessoa muito respeitada, falando que há uma sabedoria no silêncio, tá bom? Então, isso aqui é sabedoria também, né? A Bíblia diz que até o tolo, até o estulto, quando ele se cala, ele é tido por sábio, né? Até a pessoa que ela de fato não é sábia, mas ela está ali numa rodada, mas se ela fica na dela caladinha, então todo mundo vai pensar que ela é sábia, né? Então até o tolo é tido por sábio, se ele se cala. Olha esse texto aqui. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. É Provérbios 12, 25. O que significa isso? Significa, querido, que uma boa palavra, uma palavra sábia, uma palavra de Deus, ela levanta a pessoa, ela encoraja, ela motiva, amém? Ela gera um bom sentimento de alegria na vida da pessoa. E o contraste é esse, ao contrário é verdade, né? Se alguém fala ou faz um comentário que não deve fazer, tá, amados? A tônica da minha mensagem não é para o outro lado, mas é só para nos... A tônica da minha mensagem não é para esse lado aqui. Mas às vezes, se a gente erra, eu quero dizer que eu já errei muito nisso. Eu quero dizer que eu já me peguei lá em casa ou em outro lugar dizendo, poxa, eu falei isso, para que eu falei isso? Pelo amor de Deus, agora eu vou ter que resolver isso, meu Deus. Para que eu fui falar? Se tivesse costurado e fechado, seria melhor. Né? Então, às vezes, não é o caso que a gente falou, eu e você, mas às vezes um comentário de crítica, né? Um comentário de julgamento, um comentário de condenação, ele muitas vezes abate as pessoas, gera um sentimento que não é legal. Sabe como é que é, amados? Sabe aquela pessoa que às vezes, né, ela fica com um sentimento ruim, que não é bom em certa situação, mas ao contrário disso, a palavra sábia, a palavra, né, liberada com sabedoria de Deus e com unção do Espírito Santo, ela levanta a pessoa, ela produz um sentimento de alegria, ela encoraja, ela motiva, ela dá a direção de Deus, amém? Ela inspira, aleluia, glória a Deus. Essas palavras eu declaro, são essas palavras que eu e você vamos falar em nome de Jesus. São essas palavras que vão sair da nossa boca. Quem crê, concorda em fé comigo, diga amém. Amém, que assim seja, em nome de Jesus. Provérbios 12, 25, em outra linguagem, diz assim: um coração ansioso deixa o homem frustrado e derrotado, mas uma palavra amiga renova as forças. Como é bom você estar com alguém, conversando com alguém, aquela pessoa começa a falar coisas boas e tal, daqui a pouco a gente se sente, né, fortalecido, renovado, levanta ali a moral da pessoa. Então eu creio que essa é a vontade do Espírito Santo, que nós sejamos usados por Deus com essas palavras em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Muito bem, o primeiro ponto da nossa mensagem é esse, querido: o valor de um bom conselho, o valor de um bom conselho. Veja bem, Provérbios 15, 22 diz: sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Olha, irmão, o que a Bíblia está dizendo. Com muitos conselheiros a gente pode ter sucesso. Isso aqui é uma resposta, é um caminho que Deus está nos dando para a gente alcançar os nossos alvos, para a gente ter sucesso na vida, a gente buscar bons conselhos, conselhos de pessoas sábias, conselhos de pessoas que estão autorizadas para dar esses conselhos, amém? Da gente abrir o coração. Eu já ouvi, né, conselhos que não são legais,
conselhos que não são conselhos que deveriam ser dados, né? Existe isso, então não aceite mau conselho na sua vida, não aceite mal influência. Em que tipo de roda, né, você está se sentando? Sabe que lembra do Salmo 1 que diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque as nossas companhias, as nossas amizades, querendo ou não, elas nos influenciam, entende? Então, elas nos influenciam. Então, tenha cuidado para você não receber má influências na sua vida, tá, queridos? Guarde seu coração, guarde a sua mente, né? Existem certos lugares que a gente precisa estar, tu tá entendendo? Se não for legal, a Bíblia fala que a gente deve reter o que é bom e descartar o que não presta. E eu uso essa expressão, já vi outras pessoas usando também, igual a gente comer peixe, né? Aqui a gente tem muitos peixes saborosos, né? Hoje mesmo a gente estava saboreando, desfrutando, né, de um peixe muito bom que a gente gosta. Mas é assim, você come aquela parte que tem carne, a parte boa, e a parte da espinha, o couro, você descarta, joga fora. Então é assim, às vezes as conversas que não é boa, né, você tenha cuidado de descartar, de excluir. Retenha o que é bom, aprenda. Com tudo a gente aprende, né? Com tudo a gente aprende. O valor de um bom conselho. Agora, dê valor a bons conselhos. Dê valor às palavras sábias que você ouve. Dê valor às boas influências de Deus sobre a sua vida, que vem trazer resposta de Deus, que vem trazer proteção de Deus para a sua vida, que vai levar você a trilhar, a caminhar por caminhos direitos, por caminhos bons, para alcançar o seu alvo em Deus, o seu destino profético em Cristo Jesus. Busque bons conselhos, há um valor no bom conselho, querido. Irmão, eu sou assim, nós trabalhamos com discipulado, né? Eu tenho meu discipulador também, eu e minha esposa temos os nossos discipuladores. Quando tem alguma situação que a gente precisa resolver, que é algo importante, que é algo significativo, que é algo de muita responsabilidade, que eu estou ali, né, querendo acertar. Muitas vezes, às vezes até a gente sabe o que fazer, mas eu ligo para o meu mestre, né, ligo para o meu pastor, passo uma mensagem: pastor, eu preciso conversar com o senhor, quero só que o senhor me dê uma dica no assunto aqui. Quando o senhor puder atender, me dê um sinal aí. Às vezes eu ligo, comento com ele vai estar me dando aconselhamento. Meu Deus, né? Que privilégio, que bênção a gente receber direção de quem tem mais experiência do que a gente naquela área. Irmão, isso é proteção para nós, isso é favor de Deus para nós, isso é um recurso de Deus para a gente alcançar sucesso na nossa vida, amém? Para nos fazer crescer e melhorar de vida. Valorize isso, valorize os bons conselhos. Tem uma história na Bíblia aqui, querido, que está no livro de 1 Reis, capítulo 12, se você quiser abrir e acompanhar. 1 Reis, capítulo 12, ela conta a história do rei Roboão. Esse rei Roboão, quem foi rei Roboão? Ele foi o filho de Salomão, e quando Salomão morreu, Roboão ascendeu ao trono, ele assumiu o trono. E Roboão, ele era ainda uma pessoa inexperiente, né? Então, o que aconteceu? Salomão, eu creio que é por causa daquelas muitas edificações e muitas construções que ele fez, ele pôs um jugo pesado sobre algumas tribos de Israel. Jugo pesado, talvez cobrança de imposto alta, né? E trabalho forçado, né? Então veio uma pessoa chamada Jeroboão, filho de Nabate, representar as 10 tribos de Israel, as tribos do norte, conversar com Roboão, né, e dizer: olha, o seu pai impôs jugo pesado sobre nós, alivie esse jugo e nós te serviremos. E ele falou para Roboão, e a Bíblia fala aqui que foi muitas pessoas que vieram com ele, e vieram junto com Jeroboão falar com o rei Roboão, né? O rei Roboão falou para ele: olha, você volte daqui a 3 dias. E ele foi se aconselhar com os conselheiros do pai dele, aquelas pessoas experientes, sábias que tinham lá. E ele: olha, eles falaram isso, o que vocês me aconselham que eu devo responder para eles, ou o que eu devo decidir? E aqueles homens sábios falaram para ele: olha,
tipo assim, dê ouvido àquilo que eles pedem. Estou falando nas minhas palavras aqui, tá? Ouça eles, atenda a eles. Se você servir eles naquilo que eles precisam, eles irão ser seus servos para sempre. Então, atenda esse pessoal. Eles estavam pedindo coisas justas, eles queriam o alívio à opressão, alívio ao peso que estava sobre a vida deles, né? E queriam talvez alívio dos impostos pesados. Aí Roboão foi se aconselhar também com outro grupo, uma outra turma. Quem era essa outra turma? Eram umas pessoas inexperientes como ele, que tinham sido criados com ele e que estavam lá no reino já. E ele falou com essa turma de pessoas inexperientes, dizendo assim, eles me falaram assim, 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 o que eu devo responder. E eles disseram, olha, sabe o que você fala para eles? Disse para eles, olha, o meu dedo midinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Se o meu pai tratou vocês com jogo pesado, nós vamos aumentar a carga ainda, nós vamos aumentar o peso ainda. Se o meu pai tratou vocês com chicote, nós vamos castigar vocês com escorpiões. E colocou essa palavra dura para eles. O que aconteceu, querido? Essas 10 tribos, elas se rebelaram, elas se revoltaram, tá entendendo? Eles não aguentaram aquilo ali. E acabou que esse Jeroboão foi constituído reis, aí houve aquela divisão, né? E o reino já havia sido unido através de Davi, houve uma unificação das 12 tribos de Israel na época de Davi, né? E agora, nessa época desse rei Roboão, a tribo, o reino foi dividido ali, e aquele reino foi dividido e gerou um mau sentimento, né? Esse rei Roboão queria ir para a guerra, nesse mesmo capítulo aqui já contra eles, mas veio uma palavra profética de Deus falando para eles não irem para a guerra, né, contra os seus irmãos. Tudo nesse capítulo, Deus, a partir do versículo 21, Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Mas esse rei Jeroboão, né, que foi da turma que se rebelaram, ele caiu na idolatria, desagradou a Deus, e lá mais na frente, nos capítulos da frente, está escrito que Roboão e Jeroboão tiveram guerras constantes. Agora, irmão, por causa de um conselho negativo, de uma palavra negativa, que uma pessoa inexperiente deu ouvidos, houve uma divisão, houve problema que afetou famílias, afetou dezenas, centenas, milhares de pessoas, afetou descendência de pessoas, né? Como houve guerra, talvez houve muitas mortes, famílias foram destruídas por causa de um mau conselho, né? Alguém que não escolheu dar ouvidos às palavras sábias, mas em contraste a isso, deu ouvido àquelas palavras tolas, conselhos tolos, palavras tolas que foram liberadas. E a palavra de Deus aqui é o seguinte, querido, tenha cuidado com isso, meu amado, eu e você. Guarde seu coração, guarde seu ouvido de comentários que não eram para ser tecidos, aquelas palavras não eram para ser faladas. Então, não dê ouvidos, sabe? Guarda sua mente, guarde seu coração, exclua, e ao mesmo tempo também tenha cuidado para você ser usado por Deus para dar conselhos bons com as palavras sábias, entende, querido? Porque há valor no bom conselho, há valor nas palavras sábias, há valor nas palavras sábias. Nós devemos buscar, querido, ouvir, né, aplicar conselhos certos, especialmente aqueles que vêm de pessoas que demonstram ter bom caráter e são pessoas experientes, tá? Então, esse é o primeiro ponto da nossa mensagem, o valor de um bom conselho. O segundo ponto da nossa mensagem é o valor de uma direção vinda da parte de Deus. A direção da parte de Deus é muito boa, querido. Quando você está passando por um momento da sua vida que você está sentindo, né, aquela pressão, está sentindo que precisa tomar uma decisão, né, você não está em paz com certas coisas, você está sendo tentado com algo. Irmão, busca uma palavra de Deus, busca uma direção do Senhor, busca uma resposta de Deus para a sua vida. É muito bom quando a gente recebe uma direção de Deus. Esses dias, uma semana atrasada, né? Eu tive uma experiência, eu estava responsável para pregar
no culto de celebração. E eu vinha buscando de Deus uma palavra e não estava fluindo, irmão. Não estava fluindo, a coisa não estava acontecendo. Eu digo, meu Deus, e agora pegou, né? O que eu vou fazer, meu Deus? Aí eu pensei, eu vou pregar sobre fé, vou pregar sobre família, eu vou pregar sobre área emocional, eu vou pregar sobre isso. Não, mas não era, não fluiu. Até que um dia, quase para chegando a hora de eu entregar meu esboço, que a gente tem aqui um tempo que a gente deve entregar o esboço, né? Aí veio a palavra de Deus. Aí eu estava tipo, sabe aqueles rádios, né, que você está em certo lugar, talvez meio distante, que você tenta sintonizar ali naquela rádio, aquela frequência que você quer ouvir, aí dá o ruído, aí você, né? Aí hoje quase ninguém usa mais rádio, né? Só da minha época, eu acho. E aí só que você acerta na frequência, acertou, né? Eu estava igual aquele rádio assim, né? Tentando buscar a frequência de Deus, só que teve uma hora que fluiu, irmão. A palavra de Deus veio. Meu Deus. E eu fiquei muito feliz, irmão. Irmão, há um valor em você receber uma direção de Deus. E Deus não falha. Entende? Há um valor em você receber uma direção de Deus para a sua vida. Busque uma direção de Deus para a sua vida. Busque uma palavra rima, né? Irmão, isso é muito importante. Deus fala conosco de várias maneiras. Deus fala conosco de várias maneiras. Deus fala conosco através de uma impressão no seu espírito, né? Porque o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, esse testemunho interior. Deus fala conosco através da sua palavra, principalmente através da palavra. Deus fala conosco através de uma pregação. Outro dia, eu estava, agora esses dias mesmo, eu estava em certo lugar olhando uma circunstância, né? Irmão, Deus estava me mostrando coisa e falando comigo sobre coisa do meu passado de antes. E Deus estava me mostrando coisa. Eu digo, meu Deus, Deus está falando comigo aqui nesse lugar, com esse ambiente que eu estou ouvindo aqui. Deus estava falando comigo, me mostrando coisas, sabe, pastor Cláudio? Não? Eu digo, meu Deus. Então, veja, saiba, quando Deus está falando com você a respeito de coisas, querido, é muito bom você receber uma direção da parte de Deus. Provérbios 19:20 diz o seguinte: ouça os conselhos e receba a instrução, né? Ou então receba a direção, amém? Para que você seja sábio a partir de agora. Busque direção de Deus para você ser sábio, querido, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Busque conselho de pessoas certas, que são pessoas sábias, para que você possa receber resposta e direção da parte de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. É muito bom quando a gente tem em direção uma luz e um caminho a ser seguido, tá bom? E o terceiro e último ponto da nossa mensagem é o valor de um sábio confronto quando necessário. Eu pensei nisso aqui, me veio claramente isso aqui quando a gente estava trabalhando na elaboração dessa mensagem aqui, né? O valor de um sábio conselho, o valor de uma direção vinda da parte de Deus e o valor de um confronto, de um sábio confronto quando necessário. Muitos de nós, muitas vezes, precisamos ser confrontados, queridos. Isso aqui é uma realidade para nós. Eu já fui confrontado várias vezes, né? E pela graça de Deus, né? Deus me deu graça para poder processar direito, né? Porque a Bíblia diz que o tolo, o estuto, ele só os tolos, querido, que não aceita a correção. Você está entendendo? Os sábios, né? Se você corrige um sábio, ele se torna mais sábio ainda. Mas se a pessoa corrige um estuto, ele vai estar contraindo afronta sobre si. Entende? Então, a pessoa sábia, quando ela é confrontada, quando necessário, e da maneira correta e com a motivação correta. Como é a maneira correta? A maneira correta é com respeito, com honra. A motivação correta é quando a pessoa vai estar ali não para expor aquilo que essa pessoa está fazendo de errado, mas para ajudar ela. A gente sente quando alguém vem com a gente, nos mostra algo, mas ele está querendo nos proteger, ele está querendo nos mostrar aquilo para que a gente não possa cair na ruína e cair no fracasso. Está querendo nos ajudar a acertar na vida. A motivação correta a gente sente, entendeu?
Quando é necessário? É quando a gente está em caminho errado, a gente está errando. Existem pessoas, querido. Qualquer um de nós pode acontecer isso comigo, já aconteceu. Não é tão bom quando meus líderes chegam, reunindo comigo, com a minha esposa e mostrando, olha, tem isso aqui, né? É tão bom quando alguém que se sente responsável por nós, chega nos mostrando coisa que a gente precisa melhorar e pode melhorar na vida da gente para a gente acertar. Há um valor no confronto, Isso já aconteceu comigo. Muitas vezes é Deus que confronta a gente mesmo. É Deus que nos confronta. Entende? Então, glória a Deus, Provérbio 12:1 diz, aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Irmão, isso é palavra de Deus. Agora, é extremamente importante recebermos ajuda para que possamos corrigir a rota. Irmãos, em 2 Samuel capítulo 12, achei interessante que é só capítulo 12, né? 1 Reis e 2 Samuel. Olha aí, Glandão. Meu Deus. A mensagem está nos Provérbios e nos capítulos 12. Em 2 Samuel capítulo 12, conta a história de Davi e Natã. Davi, ele tinha errado gravemente, seriamente, né? Porque ele tinha pegado a Batseba, né? Cometido adultério com ela, e ele fez um planejamento, tá entendendo? Para matar Urias, que era o esposo de Batseba, porque ela tinha engravidado. Pediu para os generais lá, o chefe dele, colocar ele numa frente de batalha onde ele não tivesse possibilidade nenhuma de escapar, fosse tipo uma covardia, sabe? Ele fez isso porque ela tinha engravidado dele, quando o marido chegasse da guerra, o negócio ia pegar e ia saber. Tá entendendo? E aí ele né, já estava baqueado porque tinha errado. E a Bíblia diz que com abismo chama outro abismo. Resumindo a história, Urias faleceu, né, morreu, foi morto pelo inimigo, assim, deixaram ele vulnerável, covardemente, num lugar onde ele não poderia escapar. E aí estava lá Davi de boa, ainda, né? Só que Deus enviou o profeta Natã para conversar com Davi, e o profeta Natã foi muito jeitoso, falando com o rei, disse, rei, tem duas pessoas, tem um que era tipo um fazendeiro, eu estou aumentando um pouquinho, mas nas minhas palavras, tá? Ele disse assim, esse tinha muitas ovelhas e tal, era rico, era um homem rico. Mas tinha um outro que só tinha uma cordeirinha, que ele tratava, trazia no colo, cuidava dela com todo amor e carinho dessa cordeirinha e tal e tal. Aí chegou um viajante para esse homem rico. O homem rico não quis matar, pegar um animal do rebanho dele que tinha muito, mas pegou essa cordeirinha para poder oferecer esse viajante. O rei já bateu o martelo e disse, esse homem seja morto. Aí com essa parábola e com essa história, Natã foi de maneira jeitosa, de maneira sábia. E a Bíblia fala, em 2 Samuel 12:1 em diante, que Deus tinha mandado ele lá com Davi. Ele disse, pois é, meu rei, esse homem é o Senhor. Né? Assim diz o Senhor, aí veio a palavra de Deus para ele, né? Que a respeito que ele tinha feito com Urias, né? E como ele tinha... o que tinha acontecido com Batseba. Aí o que aconteceu? Esse confronto, o valor, nós estamos falando sobre o valor de um confronto da maneira correta. Veja bem, quem deu esse confronto, esse conselho? Um profeta de Deus, enviado por Deus, inspirado pelo Senhor, com a motivação correta, de maneira sábia, né? Contou até uma história, uma parábola. Então, e Davi se arrependeu, né? Em 2 Samuel 12, no capítulo 13, então, Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu também, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Então, quer dizer que você não morrerá. Ele estava correndo o risco de ser riscado do mapa. Mas Deus perdoou ele, por quê? Porque com esse confronto ele respondeu positivamente, ele foi responsivo, ele se humilhou, reconheceu o pecado, já ali diante do profeta, representante de Deus, já se arrependeu, demonstrou arrependimento, mas ele passou pelo tratamento de Deus, passou pelas consequências, mas por causa do coração dele, um coração segundo o coração de Deus, e um arrependimento, ele, querido, alcançou graça diante de Deus, mas foi esse confronto sábio, que ajudou ele a corrigir a rota.
Irmão querido, é extremamente importante recebermos ajuda para corrigir a rota. Quando a gente está saindo fora da rota, hoje é muito legal a gente entender isso, né? Não sei se você usa esses aplicativos aí, tipo o Google Maps, o Waze e tal. Eu uso pouco, às vezes eu uso. Aí ele manda eu entrar por certos caminhos que eu penso que eu sei que tem um caminho melhor. Eu vou pelo caminho que eu acho melhor. Eu digo, eu não vou, obedeço, né? Eu pego outro caminho e se enrola todinho, aí ele corrige a rota. Já aconteceu isso contigo? Então, irmão, Deus, Ele quer corrigir a nossa rota. E às vezes a pessoa ela sai do caminho da rota, né? Mas Deus chega para corrigir a rota. Então é muito importante quando a gente recebe ajuda, um confronto amoroso, sábio, vindo da parte de Deus, para que nós possamos corrigir a rota, né? Para que a gente chegar lá no nosso destino, em nome de Jesus. Há um valor nisso, valorize isso. Aceite a correção. A Bíblia fala, filho meu. A Bíblia diz o seguinte, querido, que Deus corrige os filhos porque ama. E a gente não deve rejeitar a correção de Deus. Só um tolo rejeita, né, a correção. É esse confronto que eu estou falando, sabe, amados? A correção da rota. Entende? Então, saiba que isso aqui é a palavra de Deus, isso é proteção para mim e para você, em nome de Jesus, meu amado. Glória a Deus. Entenda isso aqui no nome de Jesus. Entenda isso aqui. Palavras sábias, bons conselhos e ajuda com o confronto, né? Quando é necessário. Feito com boas maneiras e com a motivação correta, esse confronto. Então, essas palavras sábias, os bons conselhos, esse confronto adequado podem nos oferecer direção e caminhos que nos levarão ao sucesso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.